Namastê. Volto eu hoje aqui com o livro do professor Hermógenes, Yoga para Nervosos, em que eu estava lendo as frentes, né? Então, paramos aqui nas frentes. A última frente que eu li foi a frente filosófica e hoje, frente psíquica. Então, vamos ver o que o professor Hermógenes nos fala, né? Nesse livro tão incrível, tão atual. Frente psíquica começa com uma frase de Pacheco e Silva. Cerca de 1/3 dos doentes que se restabelecem são curados exclusivamente pela psicoterapia, dando a importância de sua aplicação na vida diária. Tratamento psicoterapêutico é o que procura sanear, tornar sã a mente, fundamentando-se na tese de que as condições de desequilíbrio, desarmonia, impureza e quietude mentais são responsáveis pelos transtornos físicos. É tratamento comprovadamente eficaz. Sua eficácia demonstra a solidez da tese. As escolas de psicologia do inconsciente, principalmente a psicanálise e a autoanálise, têm sido as que melhor atendem aos fins psicoterápicos e as mais utilizadas pelos especialistas de todo o mundo. Segundo elas, somos o que somos, fazemos o que fazemos, reagimos como reagimos, sofremos ou gozamos, temos nossas crises e nossos remansos e até mesmo pensamos e cremos, não de acordo com o nível conhecido da mente, mas sim movidos, manobrados, determinados pelas camadas mais profundas das quais não temos o conhecimento claro. Sendo a mente comparada a um iceberg, a parte aflorada, que é a mente consciente, é mínima e relativamente incapaz, enquanto a parte submersa, o inconsciente, tem poder incomparavelmente maior. A psicoterapia, pela psicanálise e pela autoanálise, tão eficazes, tão eficientes, em linhas gerais, consiste em tornar conhecidas, entre parênteses, passar para o consciente ou fazer aflorar os conteúdos e condições inconscientes e profundos. Tais conteúdos e condições resultam de esquecidas experiências traumatizantes. Abre parêntese. Predominantemente da infância, fecha parêntese, que por sua natureza maléfica e poderosa se expressam através do anômalo comportamento dos nervos e das glândulas endócrinas. Dizem os psiquiatras que a doença é a somatização dos conflitos e traumas escondidos, isto é, sua expressão orgânica. Feita uma faxina no inconsciente, expulso de lá os conteúdos reconhecidos como deletéricos, já tendo estes perdido o poder perturbador anterior, concretiza-se a cura ou libertação do nervoso, do ansioso. Esse processo de limpeza, vale dizer, de desmascaramento do adversário escondido, de alívio da carga, de conscientização do ignoto, de extravasão, de elucidação, de catarse, muda a mente e, em consequência, reorganiza, reharmoniza, corrige, normaliza os mecanismos,
autorreguladores do organismo. Daí, imediatamente, remitirem-se os sintomas. Assim, o nervoso se define, o nervoso se redime do inferno em que vivia. Disse também que se corrige a desconfortante linguagem visceral. Em outras palavras, desfaz-se a somatização. Quem estuda yoga em seus veneráveis textos originais surpreende que em seu aspecto psicológico, atualidade, riqueza e sutileza tão profundas que não fora linguagem velada, exótica e simbólica, pareceria obra dos mais refinados e modernos, entendidos no aspecto inconsciente da alma humana. Não tenho receio de concordar com autoridades no assunto e também afirmar que o yoga é o ancestral comum de todas as modernas escolas de psicologias profunda. Segundo a psicanalista Marise Choice, o próprio Freud fundou a psicanálise em princípios iógicos, que lhe teriam chegado através de A. Schopenhauer, o filósofo ocidental que mais se inspirou nos clássicos do hinduísmo. Não é diferente a opinião de Carl Jung, fundador de um dos mais importantes ramos da psicanálise, que diz, abre aspas, a própria psicanálise tem como as diretrizes de pensamento às quais deu origem e que são, na verdade, um desenvolvimento ocidental. São uma tentativa de principiantes comparados com o que no Oriente constrói uma arte imortal. M. Bachelard considera o yoga a psicologia da verticalidade. Realmente, se a psicanálise, no mergulho, atinge o inconsciente e daí não passa, o yoga, mediante uma experiência transcendente chamada samadhi, fim e essência do processo yoga, diviniza o homem no deslumbramento subconsciente. O objetivo do processo psicanalítico é a cura de um enfermo. O yoga é a redenção humana ou libertação, moksha, da alma individual. A psicanálise tem por objetivo de estudo a mente enferma. O yoga estuda e considera o homem integral. O homem, potencialidade do divino, germe e promessa da alma universal, expressão do absoluto, em via de aperfeiçoamento e atualização. Para o psicanalista ortodoxo, o inconsciente é um depósito de experiências dolorosas, um porão de escória reprimida pela convivência com a sociedade que a não aceita. O yoga considera o inconsciente apenas uma zona da mente, onde o consciente não chega, não sendo fatalmente de má qualidade, formado exclusivamente de negatividades recalcadas. O inconsciente tem em si também luzes, tendências,
impressões, energias boas, potencialidade infinita e qualidades divinas. Sendo uma psicologia do inconsciente, o yoga explica a vida consciente, em parte, como consequência do inconsciente. Todas as nossas experiências, fatal e fielmente, são registradas numa espécie de fita de gravação, através de ininterrupta introjeção. O que introjetamos ou gravamos nos plácidos abismos do inconsciente são vasanas, que essas vasanas são tendências, inclinações, impulsos e motivações. Então, vasanas são essas impregnações gravadas no subconsciente. Vamos lá. E sanskaras, que são impressões, representações, imagens, juízos. Lá no fundo, este conteúdo comanda nosso comportamento dito voluntário e consciente. Comanda o que somos, comanda o que queremos, o que sentimos, dizemos, fazemos e pensamos. Conforme as introjeções que fizemos no curso da vida, tal será nosso destino. Quem introjeta espinho, consequentemente, será espetado. Essas noções de vasanas e sanskaras dão uma explicação psicanalítica à conhecida lei do karma, lei de causa e efeito. Assim esclarecidos, deveríamos, por interesse prolifático, selecionar as impressões e tendências que introjetamos, com o mesmo critério com que um dietista escolheria sua refeição num cardápio visando a que, nos dias de porvir, possam elas, as escolhidas, operar um proveito da saúde e não contra, em direção à liberdade e não à servidão, em prol de nossa felicidade e não em prejuízo. A indiscriminada, inconsciente e indisciplinada introjeção de vasanas e sanskaras polui, adoece, corrompe, perturba, vicia, infelicita a mente. Meu Deus! O yogin, sabendo disso, procura acautelar-se, evita fisicamente as que pode e mentalmente aquelas que fisicamente lhe são impostas pelo ambiente. Eis uma lúcida compreensão do termo ético. Me fez lembrar da primeira palestra que eu fui com o professor Hermógenes, né? Eu sentadinha lá na frente com o meu caderninho de anotação. Aí ele simplesmente colocou assim: se você toma o seu café da manhã assistindo, aí disse lá o nome do jornal da manhã, famoso, almoça no jornal tal e janta no jornal da noite, sinto muito em lhe informar, meu amigo, você está poluindo a sua mente com desgraças. Rapaz, e naquela época eu assistia tais jornais, né? E aí eu tomei uma sábia decisão de excluir isso da minha vida, selecionar apenas as notícias que eu quero, as coisas que eu quero saber. Bom, voltando aqui. Seu cuidado não é apenas na área da higiene mental, mas também na fase de cura. Neste particular, em que consiste a cura?
em depurar, libertar, aclarar, aprimorar o mental. Astanga Yoga, ou Yoga dos 8 componentes, codificada pelo sábio Patanjali, é uma forma técnica de sanear a mente. Não a mente que costumamos chamar de doente, mas a mente que costumamos chamar de normal e que, em verdade, é normalmente incapaz para a felicidade e para o alcance da verdade. Agitada como é, tecida de conflitos e desejos, encabrestada pelo egoísmo, sacudida de paixão, obcecada pelo irreal, condicionada a fatores múltiplos, o que chamamos de mente normal não deixa de ser, inclusive, um obstáculo para a percepção da verdade. Essa só é possível quando a mente impura cessa de manifestar-se, quando emudecem seus vritis. Vritis são as manifestações, os fenômenos, os movimentos, as vacilações da mente. Levada a mente à plena quietude, ocorre o comando, ocorre a comunhão com o infinito. Dá-se o samadhi. Tal é o objetivo da ascese de Patanjali. Tal foi o caminho seguido e ensinado por São João da Cruz. As imperfeições mentais que o método visa é remover tais impureza, injúria, ódio, luxúria. Impureza, luxúria, ódio, cobiça. Dá-se o nome de malá. E aqui me vem um entre parênteses. Quem repete no japa malá, mantras, é trazendo a mente pura, é tirando as impurezas da mente. Bom, isso foi a primeira, né? Malá, que é impureza, luxúria, ódio e cobiça. Vikshepa, o estado de vacilação, de agitação, de insegurança, de volubilidade da mente. Avanana é o véu da ignorância que lhe dá miopia espiritual e limita o alcance e a percepção. O yogin aprende com Patanjali como purificar, aquietar e iluminar sua mente. Segundo essa escola do yoga, a cura moral, mental, liberta o homem das condições normais e enfermiça de sua personalidade. Quais são essas, segundo essa escola do yoga? Avidya, ignorância. Asmita, egoísmo. Dvesha, aversão. Raja, concupiscência. Ambição, desejo, cobiças mentais, né? E a última, abnesha, medo de morrer. Medo de morrer. Quem não o tem, né? Tais defeitos de personalidades podem ser simultaneamente efeitos e causas das imperfeições do psiquismo. Cruzei a perna aqui para trazer o livro mais perto. A psicoterapia comum visa a restituir a mente enferma e sofredora às condições caracterizadas como normais. O yoga ajuda a atingir tais resultados e vai mais além. Seu objetivo final é dar à mente pureza, transcendência e redenção total.
Uma forma bem interessante de entender a ação yoga terapêutica no tratamento do ansioso já foi exposta páginas antes, quando expusemos a teoria dos gunas. Ali mostramos que a prática do yoga, numa ação neuroanaléptica, levanta as forças do abatido ou astênico. Em termos de gunas, poderia ser dito que a mente tamásica, a prática do yoga, acrescenta rajas. Ao agitado indivíduo de mente rajásica, o yoga sattva-visa, isto é, dá-lhe o equilíbrio, a harmonia e a serenidade, sattva. Então, se a pessoa é muito agitada, que era o meu caso, com a prática de yoga, dá-se um equilíbrio. Se a pessoa é muito paradinha, dorme muito, dá-se o equilíbrio. A pessoa encontra o caminho do equilíbrio através da prática do yoga. Até aqui estávamos vendo o yoga como uma forma de psicanálise. No entanto, chegou o ponto em que vamos concluir que é exatamente a antítese da psicanálise. É uma psicossíntese. Psicanálise, ao pé da letra, quer dizer análise, divisão, separação do todo em partes, da alma, da psique. Yoga, em sua conceituação essencial e ao mesmo tempo etimológica, é exatamente a antítese disso. Yoga vem da raiz sânscrita yug, que quer dizer juntar, unir, reunir, unificar. Yoga une, análise separa. Como doutrina e técnica psicológica, seria literalmente uma psicossíntese. Unificar a alma fragmentada é yoga. Dá unidade e coerência à mente onde reina conflito é yoga. É yoga harmonizar os antagonistas psíquicos. É yoga dar coerência à vida mental. Se a mente está doente, é porque vive como uma coisa dividida contra si mesma. Yoga terapia consiste em restaurar a paz interna. Se em seu estado comum a mente é forçada, se em seu estado comum a mente é fraca, é porque a dispersão a domina. Dispersão que a esparrama estagnada como um pântano ou a exaure em um fluir multidirecional. Yoga atua no sentido de dar-lhe a concentração necessária, consequentemente gerando poder, segurança, penetração, equanimidade, coerência, harmonia e bem-estar. Como psicossíntese, yoga reduz a fluidez e a dispersão. Em resumo, o yoga é uma psicoterapia porque socorre o ansioso e o livra do sofrimento, desde que harmoniza conflitos, limpa o inconsciente de vasanas e sanskaras nocivos, substituindo-os através de introjeções positivas, condizentes com a libertação e a realização espiritual. Unifica a vida mental mediante harmonizar os vários níveis e as expressões da personalidade. Acrescenta sattva,
a mente rajásica e rajas a tamásica, isto é, dá sabedoria e tranquilidade ao excitado e ânimo ao astênico. Que interessante isso, não? Orienta a mente para os rumos do divino, reduz o egoísmo, o apego, o medo e a concupiscência, liberta de velhos e dominantes condicionamentos. O professor Oscar R. Schaula era um dos discípulos direto de Freud, condiscípulo do grande Jung e amigo de E. Fromm. Com ele manteve amigável palestra. Aí abre aspas. Lastimavelmente foi cura demais, fecha aspas. Ensinava yoga na Universidade de Zurique. Para ele, yoga é muito mais do que a psicanálise como caminho redentor. Em conferência, em 1952, opinava, yoga é algo, abre aspas de novo, yoga é algo essencialmente prático para chegar-se a um fim, a um objetivo. Que fim é esse? A libertação. Libertação de quê? A libertação de uma situação que Freud denominou o encargo incômodo da nossa civilização. Você mesmo é a fonte de todo o incômodo da nossa civilização. Dentro de você se encontra tudo aquilo contra o que você protesta e do qual deseja se libertar. Meu Deus, que coisa interessante. Ou seja, dentro de você está a doença e a saúde. Agora, deixa eu ver quanto tempo nós temos. Ok, eu vou ler a próxima frente, que é a frente fisioterapêutica. E aí começa com uma frase de Baruch Henry. Diz o seguinte: numerosos mecanismos fisiológicos podem ser, com efeito, origem de perturbações mentais. Às vezes, o psiquiatra conclui seu nervosismo de um paciente acusado muito mais pelo insuficiente trabalho de seu fígado do que por sua infeliz relação com o marido. Eita, ele já começa assim bem. O jovem que parece deprimido em consequência da reprovação do vestibular realmente o está por conta da escassa produção de tiroxina por sua glândula tireoide. A irritabilidade excessiva do velho advogado é devida mais à sua renitente prisão de ventre do que à recente derrota que sofreu no fórum. A respiração insuficiente da mocinha pode ter se agravado com o fora do namorado, mas em realidade não existiria em seus músculos respiratórios não estiverem atrofiados. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, esse último, né? A pessoa estava sofrendo com a respiração curta, porque não estimulava o diafragma, que é um músculo, e esse se encontrava atrofiado. Deixa eu tomar aqui um golinho de água para eu continuar. Já estamos lendo há meia hora. Se há causas orgânicas fazendo a pessoa ficar ansiosa, é preciso removê-las.
A psicoterapia não deve ser desprezada, mas feita simultaneamente com o tratamento orgânico, que no yoga pode ser chamado de fisioterapêutico. A fisioterapia yógica é muito eficaz e praticamente isenta de riscos, se for bem conduzida. Pode-se com ela ativar um figurado lerdo, reduzir a superprodução de uma glândula ou, ao contrário, estimular uma outra a trabalhar mais. Um centro nervoso prejudicado pela fadiga ou mal condicionado pode vir a ser corrigido. Os males decorrentes da escassa oxigenação podem ser curados. A anômala vascularizada de um centro nervoso pode vir a ser normalizada. O nervosismo dos portadores de bico de papagaio é superada quando, através de exercício, parar de doer. Olha isso, gente. Bom, eu lembrei do caso de uma moça que me procurou no yoga há bastante tempo, indicada por uma amiga. Ela tinha uma mancha no fígado. E aí ela procurou porque estava muito ansiosa. E ela começou a praticar e ela tinha que repetir o exame dela 6 meses depois. E qual não foi a surpresa dela e do médico, que 6 meses depois, quando ela repetiu o exame, ela não tinha mais a mancha no fígado. Isso aconteceu com uma aluna minha, tá? Talvez fosse uma mancha de gordura, né? Aí eu não sei explicar. Mas o certo é que essa mancha sumiu. Bom, continuando aqui. O treinamento iógico fisioterapêutico, por outro lado, é válido também por cooperar com as outras frentes de tratamento. Os exercícios mentais, como a meditação, serão perceptivelmente facilitados quando o praticante consiga o silêncio do corpo, levando-o a um estado de saúde tranquila e positiva. Quando os desconfortos orgânicos já não forem obstáculos ao aprofundamento da consciência rumo à zona de maior felicidade no reino interno de cada um. Quem desfruta dessa saúde tranquila e positiva, me perdi aqui, achei, consegue ser espontaneamente bom, quer bem a todos e a tudo, sem se esforçar para isso. Ao contrário, o irascível doente do fígado, infeliz em suas mazelas, presa da inveja, com facilidade se irrita e pode ser mesquinho, vingativo, estourado, exatamente por causa de suas condições de inteligência orgânica. O homem sadio irradia sua paz, sua saúde, sua confiança e seu amor. Pureza, contentamento, sinceridade, liberalidade, coragem, alegria são naturais naqueles que têm saúde tranquila e positiva. Quem é sadio tem uma filosofia muito diversa de quem vive fustigado de incômodos, de carências, de disfunções, de anomalias orgânicas. Por isso, afirmo sempre que quem vive na agressividade é digno de pena. Quem agride é infeliz. Só um doente e ignorante agride. Quem é sadio e sábio não agride, agrada. Que fofo isso, né? Temos observado mudanças radicais no psiquismo, no comportamento moral e no
e na orientação filosófica de alunos nossos, que, através das práticas ensinadas nas aulas ou nos meus livros, atingiram um estado de saúde orgânica que antes não conheciam. Em Natal, um velho ateu, através de autoperfeição com Hatha Yoga, descobriu os primeiros esplendores de Deus, até então ocultos a seus olhos espirituais, que as enfermidades mantinham míopes, para poder enxergar beleza, bondade, grandeza, amor, pureza, felicidade, justiça, verdade e bem. Abandonou o velho hábito do chope e aprendeu a ser feliz meditando. É muito comum isso acontecer, tá? Eu já ouvi de alguns alunos que depois que começaram a meditar, pararam com aquele chopinho de final de semana, pararam com aquela necessidade de tomar o seu vinho toda noite. E aí, no lugar do vinho, faça como eu, coma passas. Toda noite eu como um punhado de passas. É uma dica. Bom, no Rio, um funcionário aposentado, vítima de uma enxaqueca, quase tão velha quanto ele mesmo, mudou inteiramente o rumo de sua vida. Até então, irascível, intransigente, instável, não bastante ter passado dos 50, mudou o caráter. A responsável por seu sofrimento foi sua moral de combatente incansável e destemido pelo que achava direito. Com o tratamento yoga terapêutico, libertando-se da longa enfermidade, manteve e mantém, e talvez ainda mais, consolidou seus princípios, mas agora sem criar tensão, sem brigar. Sua moral foi suavizada em seu tom e, ao mesmo tempo, fortalecida. Já não lhe pesa, já não lhe cria padecimento. Ele mudou. Imagina a pessoa que passa a vida sentindo dor de cabeça, né? E livra-se disso, né? Muda, até rejuvenesce, muda sua mente, muda sua face. Ele mudou. Tornou-se suave, tornou-se espontâneo e saudável. Sua maneira de conceituar o mundo, as pessoas, os fatos e de conceituar-se a si mesmo. Ele hoje é bom, ele hoje é tranquilo e generoso. Foram-se a agressividade e a tensão de quem padecia de uma enxaqueca, que resistira a todos os tratamentos. E eu conheço alguns casos, tá? Eu conheço casos de alunos que pararam de ter dor de cabeça. Eu já ouvi vários depoimentos de alguns alunos meus que tinham uma dor de cabeça direto. E com a prática de yoga, meditação, pranayamas, yoga em geral, né? Livraram-se da dor de cabeça. É isso, que coisa incrível. As técnicas fitoterápicas do yoga agrupam-se sob os nomes asanas. Asanas eu gosto de definir como posturas psicofísicas. E aqui a definição do professor Hermógenes é: posturas corporais que beneficiam os órgãos, sistemas orgânicos, articulações, glândulas, centros nervosos, vísceras, músculos, podendo assim corrigir disfunções. Por isso que os asanas são posturas psicofísicas, que você executa com o físico e ela vai, e eles vão, né, os asanas, agirem lá internamente. Pranayamas, exercícios energéticos que corrigem defeitos metabólicos, através principalmente do controle respiratório e energético. Bandas, que são a automassagem,
que atingem até mesmo as regiões mais profundas do corpo. O Dhyana Bandha, quem não faz, né? Mula Bandha, a contração do assoalho pélvico, por aí vai. Kriyas, que são técnicas de purificação orgânica. Em seu aspecto fitoterapêutico, o yoga é facilmente confundido com a ginástica vulgar. Mas quem se aprofunda na comparação conclui tratar-se de um sistema de características inconfundíveis. É evidente que ultrapassaria os limites deste livro detalhar tais características. Já fiz em outras obras, ao alcance de quem desejar aprofundar-se no assunto. Asana literalmente significa postura, pose. Os asanas mexem com músculos, articulações, órgãos, que raramente se movimentam, no sentido conveniente à saúde. Alguns, posicionando um conjunto de vísceras, promovem massagens naturais. Outros, flexionando o que comumente é rígido e reto, constitui verdadeiras fontes de prazer, tão gostosas como os verdadeiros espreguiçamentos. Constitui uma farmacopeia mecânica, promovendo saúde, flexibilidade e o frescor característico do corpo jovem. Ao iniciar o aprendizado, o praticante não consegue naturalmente movimentação harmônica devido à rigidez do corpo. Mas, mesmo que seja superficial e grotesca a execução, traz ao organismo danificado pelo sedentarismo imediatos surpreendentes benefícios. Num asana bem feito, a mente deve estar concentrada no que o corpo faz. A execução é lenta e isenta de esforços e forçamentos, o que vale dizer, é presidida pela máxima suavidade. É mantida a postura, mas sem constrangimento, sem desconforto, sem violentar a natureza. As partes anatômicas, principalmente os músculos, não envolvidas no movimento e na pose, conservam-se relaxadas. É agradável, como um bom espreguiçamento. Uma sessão fitoterapêutica, também chamada de Hatha Yoga, é composta de uma sequência inteligente, cientificamente organizada de asanas, pranayamas, bandhas e kriyas. O critério na organização de uma sessão deve levar em conta muitos fatores, tais como, só lembrando a você aqui que kriya, por exemplo, o Kapalabhati é um kriya, tá? Kapalabhati é a respiração do crânio. Mente brilhante, é isso. Kapalabhati é um dos principais kriyas do yoga. Praticante, cadê Maria? Onde você se perdeu? O critério na organização de uma sessão deve levar em conta muitos fatores, tais como as necessidades e as limitações do praticante, a posologia, as contraindicações, a sequência conveniente. Finalmente, uma série de considerações severas, a fim de que aquilo que é buscado como remédio não se transforme em veneno. Os erros que incompetentes profissionais improvisados cometem no tratamento dos casos estão se tornando frequentes e colocando a prática de ginástica yoga. E olha só, algumas pessoas, e alguns chamam até de maromba zen, né? Ou seja, fazem aquela série bem forte, depois relaxa, é a maromba zen. Ai, Jesus Cristo! No rol das coisas perigosas. Em obras especializadas, ensino várias séries. Em longa experiência e criteriosa observação me indicaram como
as mais produtivas e isenta de riscos. Neste livro, especializado no tratamento de pessoas estressadas, nervosas, ansiosas, limito-me a sugerir as que visam a melhorar os ritmos, a harmonia, as energias do seu corpo, para salvá-lo da ansiedade. Aqui diz nervosismo, aí eu estou trocando por ansiedade. Não poderíamos desprezar as virtudes fisioterapêuticas da água na yoga terapia. Adiante descrevo técnicas hidroterápicas muito simples, mas muito eficazes. Bom, o vídeo tem 45 minutos, eu vou parar aqui para depois ler frente moral. Vou marcar aqui para eu não esquecer. Frente moral. Vamos a ela já já. Namastê, um beijo no coração, bom domingo. Tô gravando esse vídeo num domingo de manhã.